Olá, boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Passado o primeiro turno em Ponta Grossa, os resultados todos os pontagrossenses aí já sabem, os 23 eleitos na Câmara Municipal de Ponta Grossa e os 2 candidatos que foram para o segundo turno na eleição aqui em Ponta Grossa, o prefeito Marcelo Rangel, do PPS, pleiteando a reeleição, o deputado federal Aliel Machado, da Rede, como concorrente. E no programa de hoje, como não tivemos nem tempo, essa campanha mais curta aí, não deu tempo de ouvir os 5 candidatos a vice, né, dos candidatos que concorreram à prefeitura no primeiro turno. Agora ficaram 2 concorrentes, e aí fica mais fácil de nós ouvirmos. Neste programa de hoje vamos falar com os 2 candidatos a vice. Começamos com a professora Elizabeth Schmidt, candidata a vice do prefeito Marcelo Rangel. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Eduardo. Obrigada pela oportunidade. Pois é, uma campanha aí que até para a coligação, no rumo certo, ficou até aquele gostinho que poderia ter ganho no primeiro turno. Mas mesmo assim, foi uma votação significativa, mais de 84 mil votos no primeiro turno, né? Como aí estão se portando, a coligação está se portando para este segundo turno aqui em Ponta Grossa? Pois então, nós realmente tivemos uma expressão muito grande da população, né? Isso não é sorte, não é milagre, é trabalho, é boa vontade, é confiança. A população enxergou que realmente a nossa cidade está com grande crescimento e desenvolvimento em todas as áreas e nos depositou esse voto de confiança que nos dá uma grande responsabilidade para agora, no segundo turno, realmente mostrar mais propostas ainda, tendo em vista que o tempo realmente foi curto. Nós não tivemos muito tempo de estar em todos os lugares que nós gostaríamos e agora sim nós estaremos conversando, já estamos conversando com muita gente que a gente não conseguiu atingir no primeiro turno. Pois é, a função do vice, né, ele é uma função importante, uma função que assume a prefeitura em caso de viagem do prefeito e numa fatalidade aí de uma cassação, assume também o mandato, né, e existe também essa preocupação da população em quem é o vice, como que vai se portar em um possível governo, né? Qual será a sua atuação no caso de uma reeleição aí do prefeito Marcelo Rangel? Todos sabem qual é a importância do prefeito para uma cidade. E o vice, nas suas eventuais substituições, tem a mesma importância. E na verdade, quem me conhece sabe qual é o meu perfil. O meu perfil é de executivo, eu gosto de fazer as coisas acontecerem. E eu já estou, desde o primeiro momento, lado a lado com o prefeito. Eu acho que estou preparada, principalmente pela bagagem e experiência que eu tenho de vida, né? Eu posso dizer que não tenho problema algum em estar substituindo o prefeito e, na verdade, é a minha vida, a minha experiência de vida a serviço da comunidade que eu estou colocando, né? É por esse motivo que eu estou aqui. Eu acho que eu tenho um grande compromisso com a minha comunidade, eu enquanto professora de sociologia que fui, e afinal, professora desde a educação infantil até a pós-graduação, eu sempre preguei esse comprometimento e é assim que eu estarei, porque estarei trabalhando nas ausências do prefeito. E nessa questão também de experiência, de bagagem que a senhora mencionou, existe aí realmente uma bagagem no executivo, né? Já foi secretária de Cultura, né? Secretária de Administração recentemente. Conta um pouco para a gente a sua história aí no Poder Público. Pois então, eu trabalhei como secretária de Cultura durante 4 anos, secretária de Cultura e Turismo durante mais 4 anos, e 1 ano e meio como secretária de Administração e secretária de Gestão de Recursos Humanos. Então, a experiência é muito gratificante, é muito interessante e você conhece lá dentro como é que as coisas acontecem. Então, numa secretaria fim, como a Secretaria de Cultura e de Turismo, é um olhar. E numa secretaria meio, como a Administração e Recursos Humanos, você enxerga o outro lado. Então, eu estou realmente bem preparada. Eu tive a oportunidade de mostrar que eu sei fazer gestão de pessoas.
valorizando, ouvindo as pessoas, respeitando as pessoas. E aonde eu ando, eu fico muito feliz porque os servidores querem que eu seja secretária daquela secretaria onde eu estou naquele momento. E isso é um bom sinal, né? Porque o perfil das pessoas são identificadas pelas suas atitudes. Então, eu sempre tentei aproximar o mais próximo que posso a minha fala da minha prática, entendeu? Para que não haja distância entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. E eu acho que é isso que as pessoas enxergam em mim e dizem isso para mim, né? A senhora precisava ser nossa secretária. E essa bagagem realmente é bem interessante, porque todas as questões administrativas são muito sérias, muito difíceis, mas nenhuma coisa é impossível na vida, né? Você sempre encontra um modo de sair bem e de resolver as questões e os problemas. E o que eu enxergo é que o prefeito Marcelo Rangel está atacando em problemas crônicos da nossa cidade, está resolvendo problemas crônicos da cidade. E eu vou estar ajudando a resolver esses problemas. Eu não posso morrer sem ver, por exemplo, o Mercadão Municipal funcionando. Tem questões realmente que vêm de longa data, né, e que a gente acaba vendo que não se executa. E à medida do possível as coisas estão acontecendo, né? Nesta campanha, no primeiro turno, ela foi um tanto quanto diferente, né, das demais. Eu costumo dizer até que foi um experimento aí dos deputados, porque eles aprovaram mudanças para as eleições municipais, né? Para as deles que vai acontecer em 2018, aí pode mudar alguma coisa que eles não, de repente, não aprovaram, não gostaram na prática. Mas agora no segundo turno, né, qual é a estratégia de conversa com a população, de levar essas propostas que muito se falou aí no primeiro turno, né, no caso do prefeito Marcelo Rangel, a sua chapa, né, no rumo certo, muito enfoque na educação, a questão aí também valorizando as obras feitas. É essa mesma estratégia? Como que vocês estão vendo essa questão? De nos aprofundar em outras áreas. Por exemplo, cultura, turismo, especificamente, né? Ir pontuando assistência social, porque realmente foi muito rápido, né? E agora essas questões poderão ser mais bem aprofundadas e levadas ao público as nossas propostas nessa área. Por exemplo, na área da cultura, eu tive a oportunidade de regularizar e regulamentar a criação da Orquestra Sinfônica, do Coro Municipal, a Banda Lira dos Campos, com bolsas de estudos, com efetivamente dando oportunidade para que as pessoas estudem, porque eu enxergo assim que a nossa cidade, ela é musical. A nossa cidade é música, e música é o barulho que pensa. Sabe lá o que é isso? Então, a exemplo do que já aconteceu com a orquestra, com o coro e com a banda, nós queremos criar um grupo de teatro municipal, também com bolsas de estudos, valorizando tudo isso. Nós vamos tocar no assunto da memória, da preservação da nossa cidade, porque afinal a nossa cidade tem história, a nossa cidade tem prédios e monumentos, né, espetaculares. Outra questão crônica, Estação Saudade. Junto com o FEComércio, nós conseguimos um caminho de fazer com que volte para aquele local, para o quadrilátero central da nossa cidade, a dignidade. E isso, nós vamos chegar lá. Então, a partir do momento que nós estejamos novamente no ar com as propagandas políticas, vamos sim voltar para questões que não deu tempo. Mas a educação integral vai continuar sim, porque afinal a educação junto com a cultura, elas são a base das bases da vida das pessoas. Nós temos que cada vez mais investir na educação e na cultura das pessoas, porque é o resultado
desse conjunto de ações da família, da escola e da cultura que formam o caráter e a personalidade das pessoas. E isso é muito importante. Que as questões envolvendo educação e saúde, principalmente, que envolve o maior número de pessoas de forma imediata, né, talvez o foco seja esse no primeiro turno. Agora, como a senhora disse, no segundo turno existe mais tempo aí para pontuar outras questões que não são menos importantes, né? Claro. Questão de cultura, questão de turismo, de esporte, né? Todas essas questões aí são importantes. E este segundo turno, chegando aí nesta fase, foi definido nesta semana a volta dos programas eleitorais a partir do dia 17, agora no segundo turno. Também vão ser aí explorados esses programas no sentido de passar propostas à população? Sim, claro, é através disso que nós atingimos um maior número de pessoas, né? E essas questões todas serão focadas, porque nós tenho que confessar para você, nós temos programas gravados que não deu tempo de ir ao ar. Não deu tempo de ir ao ar. Então, nós já estamos com uma bagagem muito boa, preparada aí para lançar a partir do momento que tudo isso estiver acontecendo na televisão. Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta para o segundo bloco com a entrevista com a candidata a vice-prefeita na chapa do prefeito Marcelo Rangel, a Elizabeth Schmidt, que está aqui conosco. Um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, na sequência da entrevista com os candidatos a vice-prefeito em Ponta Grossa. No bloco anterior conversamos com a Elizabeth Schmidt, candidata a vice do prefeito Marcelo Rangel. Continuamos esta conversa. Professora, a senhora é a única mulher aí nessa disputa majoritária neste segundo turno, né? Candidata a vice-prefeita, né? Eu vejo a senhora de rosa, até com o brochezinho do Outubro Rosa, né? Mês de prevenção aí à saúde das mulheres, que é muito importante, né? Que as mulheres façam esse preventivo, essa saúde preventiva. Agora, na questão política, muito se falou da participação das mulheres, existe até uma regra, né, na lei eleitoral que obriga os partidos a colocarem 30% de candidatas mulheres nas chapas proporcionais. A gente viu que entre os 23 vereadores eleitos, apenas uma mulher, e é do PSB, né, a professora Rose, professora como a senhora. Né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa participação feminina e, de repente, em um futuro governo. Pois então, nós sabemos que o Brasil, e Ponta Grossa também, tem mais da metade da população de mulheres. Quer dizer, o Brasil e a nossa cidade é feminino, né? O que eu, enquanto mulher e política de muitos anos, enxergo com relação a essa cota de 30%? Eu penso que bem que não precisaria existir. Bom, né? Você não precisaria, né? Bom, seria muito bom se não existisse essa cota. Mas o que eu vejo é que o jogo da política, ele realmente é bastante pesado para a mulher. As mulheres têm cargas inúmeras de trabalho. Então, sair da tua casa, da sua sala e do seu sofá para ir pôr a cara para bater na política, precisa ter muita coragem, muita garra, muita disposição, muita vontade, muita participação familiar. E isso às vezes não é possível. As mulheres que têm essa coragem têm esse dever, e eu me sinto assim, com uma responsabilidade muito grande de instigar as mulheres. Mas eu também enxergo, sabe o quê? Que existe um preconceito das próprias mulheres contra as mulheres. Você não imagina o que eu ouvi num debate da associação comercial, de mulheres dizendo para mim: vá para casa, vó, vá, largue disso. Mulheres me disseram isso. Um homem me disse, só um homem me disse: não morreu ainda, mulher. Quer dizer, isso é preconceito contra a gente. E a gente tem que ter cabeça fria, olhar para frente e virar as costas, né? Mas as próprias mulheres têm preconceito.
Agora, eu fiquei muito feliz porque a professora Rose, uma mulher professora como eu, foi eleita no Legislativo. Eu fui uma das pessoas que incentivei muito para que ela saísse, tivesse essa garra, essa força. E é só ela. Poderiam ser 5, meia dúzia, né? Mais mulheres. Não foi, mas ela vai nos representar muito bem lá no Legislativo, principalmente porque eu vou estar junto também no Executivo, né? E com relação a todas essas questões políticas, eu enxergo que às vezes os homens tentam assim fazer com que a gente seja poupada de alguma coisa, de alguma conversa, entende? E eu sempre digo lá no nosso grupo, né? Eu falo assim, não me poupem de nada, porque eu não quero ser poupada. Eu estou aqui, eu tenho que ser participativa, eu tenho que estar sabendo de tudo que está acontecendo. E isso é bem interessante. Então, o prefeito Marcelo Rangel, eu disse isso no dia da nossa convenção e eu não vou parar de dizer. Ele tem um grande respeito, ele valoriza as mulheres, a inteligência das mulheres, a competência das mulheres, e ele já provou isso, porque nesse governo ele já teve 5 secretarias nas mãos de mulheres, e secretarias com orçamentos imensos, inúmeros, muito grandes, educação, saúde, meio ambiente, eu própria, recursos humanos e administração. Quer dizer, ele confia. E daí ele escolheu uma mulher para vice. Não é porque eu tenho olhos azuis. Não é por isso. Porque eu me considero uma mulher forte e ele provavelmente também enxergou isso. Então, eu realmente tenho um olhar diferenciado. E se o prefeito quer ouvir a voz das mulheres, eu serei a voz de todas vocês que estão nos assistindo dentro da administração municipal. Pois é, essa participação realmente dentro da administração, né, de um vice-prefeito, ele pode e deve, né, elaborar todas as metas aí do prefeito para a cidade, né, elaborar as metas de prioridades de investimento do orçamento, né, e a senhora acredita que nessa proximidade com o candidato a prefeito, né, lhe permite ter essa abertura para opinar, para participar de forma efetiva no governo? É o meu perfil, Eduardo. Eu já disse isso e o prefeito sempre fala, eu digo para ele assim, eu nunca vou estar à tua esquerda, sempre eu vou estar à sua direita. E ele vai ter uma grande companheira, que tem conhecimento de causa, que sabe o que está fazendo lá. Porque a minha experiência de vida me prova isso, a minha história de vida, né? Então, eu sei que eu terei voz e voto junto ao prefeito. E ele já demonstrou isso para mim, que assim nós estaremos administrando a nossa cidade. Estou a todo instante, a todo momento, discutindo quais são as nossas propostas, tocando em assuntos assim bem importantes. Eu brinco sempre que eu sou advogado do diabo, porque eu mostro esse meu olhar de mulher, de mãe, de avó que eu sou, pensando no futuro das pessoas, né? E ele também sabe disso, porque afinal ele também tem mulheres na sua vida, como a sua mãe, a Dona Maria Luísa, a Simone, a esposa, a filha, a Juliana, que fez 15 anos esses dias. Então ele sabe do respeito que as mulheres têm dele e da importância de eu estar ao seu lado nesse momento. E principalmente porque eu disse para ele, eu não posso ficar à esquerda nunca, porque o meu perfil é diferente. E a questão também,
A gente tem que comentar a respeito desta disputa, né? Nós estamos aí, vemos dois projetos de governo totalmente antagônicos, né? Totalmente antagônicos, que é o prefeito Marcelo Rangel pleiteando o segundo mandato, e aí temos a candidatura do Aliel Machado, com o vice Eliseu Chocciai, que vai ser entrevistado hoje também aqui no Doc.com, representando a esquerda, né? Aí junto com partidos que foram esquerda, aí todo esse governo, né, do prefeito Marcelo Rangel, como o PT, o PMDB. Como, politicamente falando, a senhora vê essa disputa, né, de dois projetos aí tão diferentes? Os nossos dois partidos, o PPS e o PSB, são partidos de centro-esquerda. Nós estamos hoje no centro e à direita, porque nós somos posição, né? Nós temos plena consciência de que a campanha será difícil. Nós temos muito respeito pelos nossos opositores, sempre foram oposição na nossa cidade. A rede não se pode nem dizer porque é muito novinha, não tem história, não tem perfil ainda, mas o PT e o PMDB têm. E nós optamos por escolher a nossa bandeira azul, que é a nossa bandeira de Ponta Grossa, azul e branca, e eles têm uma bandeira vermelha. Então a disputa vai ser entre o azul e o vermelho, eu enxergo assim. Mas a nossa população já sabe de tudo isso. A nossa população vai decidir pelo melhor pela nossa cidade. E se prepare, porque vem carga pesada. A gente está esperando de tudo e de todos. Já mandaram um aviso que vão desconstruir a nossa imagem. Mas nós não temos medo, nós temos história. Então nós vamos realmente fazer o melhor que nós pudermos, porque é assim que a gente enxerga. Nós estamos mostrando e temos como resposta o trabalho, estamos mostrando que nós estamos no rumo certo. E então eu, nesse momento, conclamo aqui a nossa população a estar conosco. O Rumo Certo 23, Marcelo Rangel e Elizabeth Schmidt. Existe dupla melhor? Pois é, e essa questão também de, no segundo turno, até poder se acentuar a questão de ataques, né? Em que a gente viu, principalmente nas redes sociais, né, em vários sentidos, aí direcionado aí para vários candidatos, né, não só para um, mas infelizmente ainda essa política existe. Agora, o segundo turno, numa cidade do tamanho de Ponta Grossa, e muito se lutou, né, para se ter segundo turno lá atrás, na campanha da CPG, né, para as pessoas se cadastrarem para votar, né, principalmente os jovens naquela época. Enfim, Ponta Grossa conseguiu nesse rol de poucas cidades aí no Brasil de ter segundo turno, e é importante principalmente para poder aprofundar essa discussão, como a senhora mesmo falou nesse programa, né, no início da entrevista, de assuntos que num primeiro momento às vezes não é possível se aprofundar, no segundo turno é possível, né, que se foque nessa questão de propostas realmente, esquecer essa questão aí de ataques, né, que não leva a nada, e creio eu que até que o eleitor, né, não está mais aí suscetível a esse tipo de coisa. O eleitor não aguenta mais isso, né? E o que nós temos que fazer é democratizar a democracia, na minha opinião, né? Agora, eu tenho que contar para você e para todos os telespectadores o que eu enxergo da política. A política, ela é passional, né? É passional. As pessoas têm, desde que eu estou na política, eu enxergo isso. As pessoas têm uma relação de amor muito grande e uma relação de ódio muito grande. E as pessoas fazem coisas que depois se arrependem, né? E fazem coisas em nome de outras pessoas, né? Então isso é bem complicado, é difícil de administrar, mas eu acredito que nós temos que realmente ir pelo rumo certo e fazer o melhor que a gente puder pela nossa cidade, que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Tá certo, então. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, levando essas informações aos nossos telespectadores, e realmente vamos esperar o resultado das urnas no dia 30 de outubro. Vitória. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta entrevistando o outro candidato a vice-prefeito, o Eliseu Chocciai.
Ele que é vice do Aliel Machado. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, o programa de hoje entrevistando os dois candidatos a vice-prefeito aqui em Ponta Grossa. Falamos nos dois primeiros blocos com a vice do candidato Marcelo Rangel, a professora Elizabeth Schmidt, e agora nos dois blocos finais do nosso programa conversamos com outro candidato a vice, o Eliseu Chociai, do PTN. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem. Pois é, segundo turno, Marcelo Rangel, Aliel Machado. Você é vice do Aliel. Como que você viu esse resultado do primeiro turno, né? Aí com o prefeito Marcelo Rangel ficando próximo dos 48%, e o Aliel Machado, né, do qual você é vice, com 28,1%. Né? Como agora tentar mudar, né, essa votação aí para o segundo turno? Olha, nós vimos com bastante alegria o resultado, né? A nossa meta inicial era essa, era levar para o segundo turno da eleição e nós estarmos presentes. Deu certo, foi um sucesso porque atingimos o primeiro objetivo. A diferença foi razoavelmente grande, mas agora é uma nova eleição. O segundo turno não tem mais outros concorrentes, não tem outros candidatos disputando o voto, é um contra o outro. São duas propostas e duas propostas bem diferentes, né? O atual prefeito, que vai procurar convencer o eleitor de que deve continuar, e a nós que temos uma proposta diferente, uma proposta alternativa, e que também vamos tentar convencer o eleitor que a nossa proposta é melhor e que essa mudança que nós pregamos é necessária para a cidade. Pois é, eu até tratei com a Elizabeth no final da entrevista com ela, mas já que você tocou nesse assunto, vou tratar agora. Dois projetos realmente bastante diferentes, né? O prefeito Marcelo Rangel, nesse discurso no rumo certo, da continuidade, né, do seu mandato, ele que já está aí por quase 4 anos, né? Vai finalizar 4 anos no final desse ano, e o Aliel Machado, com a rede, o PTN, o PMDB, o PT, aí colocando uma alternativa de esquerda, né, a esse modelo atual. Né? Você acha que vai ser realmente aí essa questão aí do azul contra o vermelho que se fala, ou não tem nada disso? É o que eles tentam pregar, é o que nosso adversário tenta colocar, mas não é isso. Nós não estamos discutindo cores, não estamos discutindo ideologia, nós estamos discutindo Ponta Grossa. O que o eleitor precisa ficar atento é isso. São dois candidatos a prefeito e que colocam as suas propostas. De um lado, como eu falei, o atual prefeito. Ele prega na TV uma cidade perfeita, uma cidade que está no rumo certo, mas que nós, na campanha, que acompanhamos a população, que fomos aos bairros, que conversamos com os segmentos organizados da sociedade, vimos que não tem nada de rumo certo. E que a cidade está carente de uma boa gestão. Vimos os bairros abandonados, as ruas esburaqueadas, vimos as unidades de saúde dos bairros, onde tem, onde não falta, falta médico, falta remédios, falta muita coisa. Então a população está sofrendo muito. E quando a população, o nosso povo está sofrendo, para mim não é o rumo certo. Então o que nós queremos propor, estamos propondo e esperamos que a população entenda, temos certeza que será possível mostrar agora no segundo turno, com mais tempo, com tempos iguais, é que nós temos uma proposta diferente. Uma proposta onde as prioridades são focadas para o povo de forma geral, que procure atender essa situação caótica que estão os bairros, a saúde que está carente de um melhor atendimento. Então as nossas propostas, que a população tem tido a oportunidade de acompanhar, são uma mudança, porque a cidade não está bem. Essa cidade que é pregada na TV pelo prefeito não existe, só existe na TV. Com relação ao vermelho e azul, Eduardo, o nosso candidato tenta dizer que nós somos PT, que a administração do PT vai voltar nada disso. O Aliel nunca foi PT. O Aliel se elegeu pelo PCdoB e hoje está no Rede. Eu sou PTN desde 1999, então ninguém é PT. Mas o PT está junto? Está junto, faz parte da coligação, mas não é o PT que vai administrar. Quem vai administrar a prefeitura chama-se Aliel Machado e Eliseu Chociai. E não tem nada de volta de PT, anda espalhando que vai vir gente do PT de fora. Ninguém de fora. Nós vamos valorizar os nossos profissionais, nossas lideranças, e o que nós queremos discutir é isso, não é ideologia.
Não é discutir se um é vermelho, se é comunista, se não é comunista. Não, vamos surgir a cidade, projetos, propostas. E dentro dessa proposta de governo, né, alternativa, como você falou, qual vai ser o papel do vice-prefeito? Seu papel, né, Eliseu Chociai, caso aí de vitória do Aliel Machado, numa administração futura, qual será o seu papel dentro do governo? Tá. Eu não preparei, inclusive tivemos oportunidade em outros programas conversar sobre a preparação da Frente Popular e tal. Eu não me preparei para ser candidato nessa eleição. Sim, preparei o grupo para isso. Fiquei muito feliz quando o Aliel me convidou para compor a chapa com ele, porque conheço o Aliel, conheço o trabalho que vem realizando, conheço a seriedade dele. Então fiquei muito feliz pelo convite e me coloquei à disposição para ajudar a construir esse projeto e também depois na prefeitura. Bom, eu tenho, Eduardo, você sabe, acompanha o nosso trabalho, uma grande experiência em administração pública. Eu já fui secretário no governo Juscelito, fui secretário no governo Vosgrau, sou auditor fiscal concursado da prefeitura, tenho uma grande relação com os servidores da prefeitura, servidores efetivos, e eu acho que essa minha experiência, esse conhecimento da administração pública vai ser muito útil na administração do Aliel Machado para que a gente consiga organizar a casa. Hoje a prefeitura está numa situação muito difícil. E o que nós vemos hoje também na atual gestão é que o vice é decorativo. Então, na nossa gestão, o vice não será decorativo, será participativo. Estarei ao lado do Aliel, discutindo os problemas, achando soluções, procurando buscar alternativas para resolver o problema gravíssimo das finanças da Prefeitura de Ponta Grossa hoje, que, aliás, corre risco os servidores de não ter nem salário até o final do ano. E eu me preocupo, porque eu também sou servidor. E qual a estratégia para esse segundo turno, Eliseu? A gente viu aí um primeiro turno com 5 candidatos a prefeito, né? O Aliel e o Marcelo que estão no segundo turno, aí mais o Júlio que conseguiu aí 27 mil votos, 15% do eleitorado. O candidato do PSOL, o professor Gadini, também quase 7%, 12.200 votos. E aí também o Leandro Soares, que nessa participação dele também ali levou quase 3 mil votos, né? Agora, essa estratégia para o segundo turno, para de repente puxar esses votos dos outros candidatos para a chapa de vocês. Qual é essa estratégia? Olha, nós estamos conversando com os outros candidatos, estamos dialogando para ver se é possível uma composição deles conosco ou não. Mas, acima disso, nós estamos apresentando propostas que vão ao encontro daquilo que os eleitores dos outros candidatos buscavam. Porque se votaram no candidato Júlio Killer, no Gadini e no Leandro, é porque também não estão satisfeitos com a atual gestão. Procuraram um voto na oposição, como é a nossa candidatura também. Então, eu vejo que esse eleitor não está satisfeito com a atual gestão. Então, nós queremos continuar mostrando que nós temos um projeto diferente e que nós queremos uma nova proposta para a cidade. Então, eu acredito que esse eleitor se sentirá mais contemplado na nossa candidatura, que é uma candidatura de oposição, de uma nova forma de gestão, do que na candidatura do atual prefeito. Então, vamos conversar muito com a população, com esses eleitores, com os candidatos, mas procurando sempre o bem da cidade num projeto que não tenha amarras políticas e que terá um compromisso com a população. Pois é, a gente vê realmente, logo que termina o primeiro turno, e nas cidades que tem segundo turno, logicamente, se fala aí do apoio, né, de candidato tal, para qual candidato no segundo turno. A gente viu ontem o PCdoB realmente manifestando apoio ao Aliel, né? O PCdoB é o partido que o Aliel se elegeu vereador, deputado, enfim. Existe agora também uma decisão a ser tomada pelo PSOL, uma também pelo PMB do Júlio Killer, o próprio PDT do deputado Marcos Paulic, o Solidariedade do empresário Marcos Zampieri, que também esteve na coligação do Júlio. Enfim, outras lideranças, né, aí a tomar um rumo nesse segundo turno. Vocês já têm algum outro apoio aí, além do PCdoB, já engatilhado? Como eu falei, conversamos com todos eles e estamos aguardando. Eles estão reunindo as suas lideranças, a sua base, para tomar uma decisão. Estamos aguardando essa tomada de decisão e todos serão bem-vindos para compor essa nossa candidatura, esse nosso projeto. Então, mas temos que respeitar a decisão desses partidos, né? Então, colocamos o interesse de tê-los conosco, de participarem desse projeto agora e estamos aguardando essa decisão. Eu acredito que todos podem vir conosco, né? Porque o projeto se identifica mais com o que eles propuseram na campanha. E nessa questão também dessa campanha que foi mais curta aí no primeiro turno e agora foi focada muito
nos programas eleitorais no rádio e na TV, também na internet, nas redes sociais, para este segundo turno. Qual a estratégia em relação à campanha, né? Como utilizar aí todas as ferramentas possíveis, né, pela legislação eleitoral para chegar até o eleitorado? É uma campanha diferente, né, mais curta, com um visual de campanha menor e que, para a majoritária, foi muito importante a TV, rádio, internet, debates, entrevistas. Eu acredito que vai ser na mesma linha, com um diferencial. Agora nós teremos um tempo de TV igual e maior, então será possível detalhar melhor as propostas de cada candidato. Então, o TV será uma participação importantíssima, rádio, internet continua tendo um peso, e também as entrevistas, os debates. Então, esse espaço que você está nos dando é importantíssimo para o eleitor fazer analisar o candidato, o vice, e procurar conhecer, ver quem realmente está com a melhor proposta, quem está mais preparado para fazer uma gestão, que será, Eduardo, muito difícil. Os 4 próximos anos serão muito difíceis para o prefeito, seja quem for. Então, a situação da prefeitura é grave e que haverá necessidade de um esforço muito grande para que as coisas tomem a sua normalidade e consigam trilhar o rumo certo, que não é o que está acontecendo hoje. Tá certo, então, Eliseu, a gente vai chegando ao final deste bloco, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta dando continuidade a essa entrevista com o Eliseu Chociai, candidato a vice-prefeito do Aliel Machado, né, que está neste segundo turno, nessa disputa aí com o atual prefeito. Nós voltamos já, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta no seu último bloco, o segundo bloco com o Eliseu Chociai, candidato a vice-prefeito aqui na chapa liderada pelo Aliel Machado da Rede. Eliseu, você é presidente estadual do PTN, você até comentou que está no PTN desde 99, né? E existe realmente essa questão na participação administrativa, como você mencionou, secretário no governo Juscelito, secretário também no último governo Vosgrau, mas também existe uma questão de articulação política, né? E eu ouvi algumas entrevistas do Aliel Machado, até dizendo que pretende aproveitar essa sua facilidade no meio político para fazer um contato com o legislativo, um contato aí mais nesse sentido, né? Você acredita que seria também essa uma função sua dentro de um possível governo do Aliel? Acredito, Eduardo. Essa experiência política adquirida é importante também para a administração. O executivo tem que respeitar a independência do legislativo, mas tem que ter uma boa relação, uma boa articulação política. E eu tenho trabalhado com a Câmara Municipal há um bom tempo. Elegemos vereadores a 4 eleições, então eu participo da eleição da mesa, da articulação interna da Câmara, conheço o trâmite legislativo, tenho uma boa relação com quase todos os vereadores que se elegeram agora, e eu tenho certeza sim que estarei em condição de fazer um bom trabalho de relação do Executivo com a Câmara Municipal e fazer uma parceria boa para a cidade. Então, creio também que essa experiência política que eu adquiri ao longo do tempo será muito importante para a administração do Aliel Machado nos próximos 4 anos. Essa participação também do vice-prefeito, às vezes ele passa até despercebido, né, pela população, mas é de fundamental importância, até porque não esperamos que seja esse o caso de Ponta Grossa, né, que qualquer que seja o candidato a prefeito eleito, esperamos que cumpra aí todo o seu mandato. Mas a gente tem um exemplo agora, né, em nível nacional, a Dilma Rousseff saindo, assumindo o Temer, né, e aquela discussão até nas redes sociais, e, enfim, nos discursos. Mas quem votou na Dilma votou no Temer, mas quem... Agora não adianta reclamar, né, e toda essa questão, é um pacote, né, e como, Eliseu, fazer, né, com que essa relação seja realmente próxima, né, conjunta entre o vice e o prefeito, né? Você tem uma proximidade aí forte realmente com o Aliel que possa lhe permitir essa participação de forma efetiva? Sim, Eduardo. Eu acho importante, a relação do vice com o prefeito tem que ser muito forte. Eles serão companheiros, são companheiros na campanha e serão depois no executivo. Até para evitar depois problemas na gestão, essa confiança mútua é necessária. Eu realmente conheço o Aliel, desde a primeira eleição de vereador dele, acompanhei ele foi presidente da Câmara numa articulação nossa, eu fui diretor-geral no início da Câmara, ajudei ele a implantar as medidas
que ele implantou como gestor da Câmara, medidas importantes para a cidade. Então conheço o Aliel, conheço a sua dedicação, a sua determinação, o seu preparo para conduzir a cidade. E existe um respeito mútuo. Então eu acho isso importante, não só na campanha, mas depois para fazer uma boa gestão. E o vice está para auxiliar, não é só para substituir o prefeito na falta, não, para auxiliar na gestão. Veja a diferença hoje, a atual gestão fez uma campanha na passada apresentando o Dr. Zeca como doutor em saúde, o especialista, como ele conhece muito de saúde, mas não deu oportunidade para que ele colocasse essa experiência dele na atual gestão. Então talvez se o Marcelo Ragel, o atual prefeito, desse um espaço maior e autonomia para que o vice cuidasse da saúde, talvez tivéssemos menos problemas na gestão. Então não adianta apenas valorizar o vice na campanha e depois não dar esse espaço. O vice não pode ser decorativo, deve ser participativo. Comigo, com o Aliel, existe esse respeito mútuo e eu estarei à disposição dele para ajudar no que for possível para resolver os problemas da cidade, que são muitos hoje. Pois é, dentro dessa disputa do segundo turno, todo o apoio aí, como se tem tentado com os demais candidatos, é bem-vindo e, logicamente, que é preciso valorizar também quem estava lá desde o início, né? Desde o início na coligação, né, que foi formada. Né? Nós temos o Aliel que está na rede, né? Você no PTN, temos mais os dois partidos que fazem parte da Frente Popular, que é o PTB e o PTC, mas aí também o PMDB e o PT. Né? E o PR. E o PR, né? Muito bem lembrado, o PR aí do vereador Careca, né? E dentro desses partidos e de repente vindo a somar mais alguns, né? Existe já uma afinidade também, Eliseu, em relação à participação dentro do governo, né? Não se tem algum compromisso já com secretaria, se tem algum acordo já prévio em relação à participação desses partidos dentro do governo? Não, a composição que nós fizemos com o Aliel foi uma composição pensando no bem da cidade. Não trocamos cargo por apoio. Então hoje nós não temos compromisso de secretaria com nenhum partido, com nenhuma pessoa. Então a nossa meta ganhando o governo é, com esses partidos que estão juntos, buscar nomes técnicos para que possam assumir as pastas e fazer o trabalho que precisa. Então não fizemos nenhuma marra política, não temos compromisso com nenhuma pessoa para ser secretário, com nenhum partido. Vamos compor depois buscando pessoas técnicas. Inclusive, alguns secretários poderão ser pessoas que nem filiação partidária têm. Não é possível fazer essas amarras que depois você não consegue administrar. Então nós fizemos a primeira composição do primeiro turno dessa forma e agora também. Quem vier conosco vai ser para somar num projeto para que possamos administrar sem amarras políticas. Acho que isso é muito complicado. Até porque temos um compromisso de campanha, Eduardo, de reduzir cargos comissionados. Nós vamos cortar 50% dos cargos comissionados, já para deixar claro que não faremos negociação, barganha política por apoio para a eleição. Então nós queremos algo diferente, queremos uma política séria, sem troca de cargos e favores. No programa de TV, né, eleitoral, se tem falado bastante, né, no primeiro turno foi falado, de questão de definir prioridades, né, elencar prioridades. Em caso de vitória aí nas urnas, quais as prioridades, dentro das prioridades, que primeiro aí deve mover o trabalho do Aliel Machado e você conjuntamente em caso de vitória? Certo. Nós, primeiro, sabemos da grave situação financeira do município hoje. Então, as nossas propostas não têm sido propostas grandes, absurdas, que vai ter um alto custo, porque não podemos enganar a população. Nós temos compromisso com a campanha para depois conseguirmos cumprir aquilo que a gente tem prometido. Então, nós estamos cientes disso. Nossas propostas priorizar os bairros da cidade que estão abandonados. Para isso, não precisa grandes investimentos, precisa sim uma nova forma de gestão. Um exemplo das nossas propostas nessa linha é os pontos da cidadania, Eduardo. Então, os pontos da cidadania nada mais do que descentralizar a administração pública, colocar em 10 pontos da cidade, e não todos no primeiro dia do governo, gradativamente, um ponto da cidadania em cada região, colocando lá uma base da Guarda Municipal,
para cuidar daquela região, uma ambulância do SAMU para ter um atendimento mais rápido e colocar computadores para que a população possa estar tendo serviços que hoje só são prestados na prefeitura. Então não é possível que a população tenha que ir para a prefeitura para pedir uma segunda via de carnê de IPTU, fazer uma reclamação no terreno que está sujo. Então é coisa barata, mas que muda muito no dia a dia da população, que facilita a vida das pessoas. Então a nossa prioridade é essa, é fazer funcionar bem o que tem e usar a estrutura que já é disponível hoje. E depois que organizarmos as finanças, aí sim estar avançando mais naquilo que for possível. Claro, vamos trabalhar em parceria com o governo do estado, com o governo federal, para buscar investimentos, e isso se consegue com projetos, né? Não é por relação política, com projetos que são possíveis ser apresentados nas duas esferas do governo estadual e federal e trazer esses recursos. Mas estamos fazendo propostas que mudem, beneficiem as pessoas, mas que não exigem grandes investimentos, porque não é possível. Hoje a prefeitura não tem recursos para investir. Nós temos a folha de pessoal com limite prudencial praticamente no teto, quase 54%. Nós temos vários fornecedores com pagamentos atrasados, temos as entidades fechando 2 meses com repasses atrasados. Então nós estamos cientes de que a dificuldade hoje da prefeitura é muito grande. Então temos que ser responsáveis para não prometer mundos e fundos e depois não cumprir. Inclusive, o atual prefeito tem um estudo da pessoal da universidade que diz que ele não cumpriu nem 30% das promessas da campanha passada. Ora, nós não podemos seguir a mesma linha. Vamos prometer aquilo que é possível cumprir e que vá de encontro às necessidades da população. Propostas simples, mas que vão fazer funcionar bem o que já tem. Você citou na sua resposta a questão desse relacionamento com o governo estadual e o governo federal. Você citou realmente é preciso projeto, né? Mas também uma relação política boa pode ajudar nessa vinda de recursos, né? A gente sabe que com o atual governo do estado, o posicionamento do Aliel, né, da chapa, é divergente, né, é outro grupo, né? Com o governo federal foi também da base da presidente Dilma, mas também teve críticas aí em relação ao Michel Temer, que é o atual presidente, né, diante desse processo de impeachment. Inclusive com o voto, né, do Aliel, enfim, que teve toda essa campanha também para ele se explicar, e já falou na entrevista aqui no Doc.com a respeito do seu posicionamento. Mas em relação a essa relação governo do estado, governo federal, você acredita, Eliseu, que num eventual governo é possível solucionar essa questão? Eu creio que sim. Teremos sim uma equipe boa de projetos que irão encaminhar os projetos técnicos para o governo do estado e federal, mas também temos apoios. O governo federal, por exemplo, um dos maiores apoiadores desse nosso projeto Disputa Prefeitura e Depois é o João Arruda, é deputado do PMDB, é vice-presidente nacional do partido e que já está nos ajudando e tem um compromisso conosco de ajudar depois. Então, fará também articulação política para nos ajudar. Como temos deputados do PR, o Giacobo, a Cristiane Areda, que está hoje no PR, o Nishimori, que também estão conosco e farão esse trabalho de articulação. Assim como iremos procurar também o deputado Sandro Alex para que ajude a cidade. Eu acho que a partir do momento que ganhou a eleição, não é mais uma disputa política, é uma procura de somar esforços para trazer benefícios para a cidade. E creio que nenhum deles irá se negar. Como com o governo do estado não será diferente, procuraremos o deputado Plauto, procuraremos o deputado Péricles, o deputado Paulic, para que façam essa boa relação política com o governo. É importante sim ser uma relação de respeito, como foi o prefeito Vosgrau, era do PSDB e tinha uma relação de respeito, bons projetos com o governo federal, e hoje as obras estão aí sendo inauguradas pela atual gestão. Obras porque tinha respeito e tinha projetos. Tá certo, a gente está chegando ao final do nosso programa, né, dos nossos 2 blocos de entrevista. Tem 1 minuto aí, gostaria de deixar livre para você fazer as suas considerações finais. Eu quero falar com o eleitor, dizer que nós estamos, sim, muito preparados para assumir a prefeitura, estamos com bons projetos, formaremos uma boa equipe técnica e estaremos à disposição da cidade 24 horas por dia. Nós queremos, eu e o Léo, construir uma nova história para a nossa agenda. Sabemos da dificuldade que a prefeitura passa, não estamos escondendo isso agora e não usaremos isso como pretexto depois. Nós queremos sim nos dedicar para fazermos essa nova história para Ponta Grossa e isso é possível. Basta a população nos dar esse voto de confiança, esse crédito, votando no próximo dia 30 de outubro
Aliel Machado, 18. Tá certo, então. Muito obrigado, Eliseu, pela sua entrevista e boa sorte aí nesse segundo turno. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, as entrevistas com os dois candidatos a vice-prefeito, você sabendo um pouco mais em relação à experiência, o que pensam e a experiência profissional aí dos dois, a Elizabeth Schmidt nos 2 primeiros blocos, o Eliseu Chociai nesses 2 últimos blocos do doc.com. Nós vamos ficando por aqui. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa-doccom. Você pode entrar também lá no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Lá tem um link também para o nosso canal no YouTube. Se você quiser mandar sua crítica, sua sugestão, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com. Lembrando que também estamos diariamente com um comentário na coluna Bastidores da Política da rádio MZFM, segunda edição, às 6h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Um ótimo final de semana para você. Até semana que vem, quando começamos as entrevistas com os candidatos à prefeitura. Primeiro o Marcelo Rangel e posteriormente o Aliel Machado, voltando a conversar com o telespectador do doc.com. Um ótimo final de semana para você. Até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.